Olá, bom dia. Hoje, domingo 9 de fevereiro de 2025, estamos aqui com mais uma meditação da Palavra de Deus. E de início vamos orar a Deus para que Ele venha abençoar. Senhor Deus, em nome de Jesus pedimos a Tua bênção, que o Senhor venha inspirar e venha, meu Deus, fazer aquilo que o Senhor deseja através da Tua palavra para falar conosco. Em nome de Jesus, amém. Tem em suas mãos a palavra de Deus para acompanharmos conosco tudo aquilo que nós falarmos, para você conferir aí na sua Bíblia. Estamos com um assunto de suma importância, mas de suma importância mesmo, que olha só, um dia nós teremos que passar para outra vida, para a eternidade. E aí, com o que fazermos? Temos que nos preparar. E neste preparo, aqui na terra, a palavra de Deus nos instrui, dá instrução, como nós vivermos, como nós começarmos a praticarmos os ensinos da palavra de Deus para podermos estar na eternidade com Deus. Então, tudo que nós vivemos aqui é como que um preparo, é uma prática para sabermos nos conduzir para viver a eternidade. Então, nesta manhã, nós vamos passar aqui nessa meditação ilustrações para saber já nos exercitarmos para estarmos na eternidade. Então, tudo Deus nos ensina. E nessa manhã vamos falar sobre ilustrações para a eternidade. Então, vamos ter apenas 4 pontos a se falar. Haveria mais, mas vamos nos ater apenas a 4 pontos. Primeiro ponto, corpo de Cristo. Então nós vivemos aqui na terra, mas já desde então Deus já nos ensina como sabermos conviver aqui em corpo, em coletividade, em uma união para adorar a Deus. Não se adora a Deus apenas sozinho em casa. Não, desde já é preparado aqui na terra para saber conviver em família de Deus, numa união coletivamente juntos, para saber conviver aqui já na terra, o simbolismo do que vai acontecer lá no céu. Lá no céu vai ter um rebanho, todos, tribos, nações, todos que foram comprados pelo sangue de Cristo estarão juntos. Então, desde já nos exercitamos a saber conviver em grupo, em coletividade, juntos, unidos, aprender a união para estar junto, adorando a Deus. Então vamos lá. Primeira parte, corpo de Cristo. Olha só, fizemos essa anotação aqui para entender isto. Se você não se unifica para saber viver em coletividade, como poderá estar para viver em família como igreja de Deus na eternidade? Muito importante. Vou repetir porque é muito importante. Se você não se unificar para saber viver em coletividade, como poderá estar para viver em família como igreja de Deus na eternidade? Isso está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 5, que diz o seguinte: assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membro um dos outros. Então temos que saber viver
em família de Deus, unidos, formando um só corpo. Não haverá divisão no céu. Aqui possa-se que, e pode sim, e há isso. O homem pode haver uma divisão. Ah, nós somos da denominação tal. Eu adoro a Deus numa igreja tal. E há quem diga, não preciso ir para a igreja. Em casa mesmo eu adoro a Deus. Aí deixa muito a desejar para viver na eternidade. Na eternidade, um só rebanho, uma só igreja, um só povo, coletividade em uma união para adorar a Deus. E aqui o apóstolo Paulo deixa bem claro que nós somos membros um dos outros, temos que estar em um só corpo. Licença. Vamos para o segundo ponto. Está apto para liberar perdão. Há quem diga assim, puxa vida, pecou de novo, puxa vida, já fez tantas vezes isso contra mim. Poxa, essa pessoa só vive errando e me pedindo perdão. Pois é, Jesus deu um exemplo para a gente perdoar sempre. Então, aquela pessoa que estará apto para a eternidade, ele é exercitado, ele tem um coração longânimo para o perdão. Ele sempre está perdoando, por mais que seja várias vezes, ele estará pronto, apto para sempre liberar perdão para quem quer que seja, em qualquer situação. Esse é o cristão que estará apto para o perdão. A palavra de Deus nos ensina isso. Então, olha bem, vamos lá. Segunda parte, diz assim: está apto para liberar perdão quantas vezes for preciso. Se não, como você saberá viver na eternidade em harmonia? Então, como é que você vai saber conviver na eternidade se você não está preparado para perdoar sempre? Então, essa é uma das características daquele que está apto para a eternidade. Ele sempre tem um coração maleável, misericordioso, para sempre liberar perdão. E isso está escrito em Mateus, capítulo 18, versículo 21 a 22, que diz assim: então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou a quem? Ao Senhor Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Pedro perguntou isso para Jesus. Olha só o que Jesus respondeu. Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ou seja, em outras palavras, sempre que for preciso, Jesus quis dizer a Pedro: Pedro, sempre que for preciso, libere perdão, porque perdão é sinônimo de amor. Eu tenho falado algumas vezes: quem ama, perdoa. Quem perdoa, ama. É algo sensato. Sempre aquele que tem um coração de Deus, coração maleável, um coração longânimo, ele sempre está liberando perdão, seja quantas vezes for preciso. É fácil? Não. Mas quando se tem o Espírito Santo, o amor, o coração de Deus dentro de você, um coração misericordioso, acredito eu que sempre essa pessoa irá liberar perdão. Vamos para a terceira parte. Saber viver aqui nesse tempo na terra, uma vida organizada e disciplinada a obedecer às leis e às regras desta vida. Então, aqui a gente já devemos praticar, exercitar a disciplina, a viver uma vida sempre renunciando o que for preciso a se fazer e ser uma pessoa bem
organizada. A palavra de Deus fala isso, que aquele que é de Deus, ele é prudente, ele é disciplinado, ele é uma pessoa ordeira, que é organizada, ele é precavido, ele está sempre se disciplinando naquilo que for preciso para fazer, para viver a vontade de Deus. E isto está escrito em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 25, que diz o seguinte: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Então, vamos dar a ilustração aqui na terra, como Paulo fala aqui. Você é um atleta, você é um jogador de futebol. O jogador de futebol, ele pode estar sempre indo para baladas, ele pode comer qualquer coisa, ele pode viver uma vida de qualquer forma. Não, ele tem que se autoavaliar, ele tem que viver uma vida regrada, renunciando bebidas, viver em altas horas, indo para festas. Ele tem que se regrar isso, porque ele tem que regrar o corpo, ele tem que subjugar o seu corpo para não prejudicar, porque o atleta ele tem que estar com um corpo sadio, ele tem que viver exercitando, fazendo exercícios físicos, cuidar bem do corpo através de uma alimentação. Então ele vive uma vida que subjuga o seu corpo para estar um corpo preparado de atleta, para quando for jogar o futebol, a partida de futebol, ele está bem fisicamente e mentalmente para dar o de melhor dele ali numa competição, numa partida de futebol. Assim, Paulo quis dar a ilustração para com aquele que vai herdar uma coroa incorruptível, que é a coroa da vida eterna. Ele tem que se autoavaliar, viver uma vida regrada, de renunciando para viver dia após dia, a se negar a si mesmo, para estar preparado para com Deus, vivendo uma vida em santidade. Assim é a vida aqui para viver na eternidade. Ele já tem que se auto-regrar a viver uma vida de santificação. É isso que nós temos que fazer. Vamos, licença, para a quarta parte. E já estamos concluindo. Viver uma vida íntegra e honesta com Deus e com os homens. Então nós temos que já praticar aqui na terra uma vida honesta, viver uma vida honesta com quem quer que seja, com o seu vizinho, com o seu patrão, com a sua comunidade cristã, no dia a dia, com as vizinhanças, com os conhecidos. Você já deve praticar, exercitar a honestidade, ser honesto, ser uma pessoa de integridade em qualquer situação. Em qualquer situação que seja. Nós vamos aqui ler uma palavra que fala sobre isso, em Efésios capítulo 6, versículos 5 e 6. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Então, tudo que você for fazer, tudo que você for viver e praticar na convivência aqui na terra com o próximo, você tem que fazer como que estivesse fazendo a Cristo. Se você trabalha, está no seu trabalho, tem o seu patrão, você tem que
fiel a Ele, fazer todas as tarefas no trabalho como se estivesse fazendo para Cristo, para Deus. Se você se você tem algo aqui, vamos citar um exemplo, se você comprou algo e tem que pagar, você tem que ser honesto, dar exemplo de um cristão genuíno. Poxa, estou devendo a tal fulano, e a palavra de Deus diz que não devais coisa a ninguém, exceto o amor. Então você já pratica, poxa, recebi o dinheiro, estou devendo a fulano e tal. Ó, fulano, está aqui o que eu estava devendo. Ser honesto, já praticar a honestidade, já praticar a boa conduta cristã aqui. Porque quando chegar lá, não há mais tempo. Então tem que se viver a prática, exercitar aquilo que vai ser vivido na eternidade, já agora aqui na terra. E o outro versículo 6, não servindo à vista como agradar a homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então, tudo que você for fazer aqui, seja numa comunidade cristã, dentro da igreja ou no trabalho, você não tem que fazer as coisas para agradar as pessoas e para as pessoas verem, estou fazendo isso, olha, estou fazendo isso. Não, faça independente de alguém estar, pastor ou seu patrão aqui na terra, independente de ele estar vendo ou não, faça como se estivesse fazendo para Cristo, para assim você está fazendo a vontade de Deus, porque você não está fazendo para mostrar a alguém, você está fazendo como se tivesse Deus vendo tudo e você está fazendo como se estivesse fazendo para Deus. Isso é louvável a Deus, isso é inteligente, isso é muito, muito maravilhoso. E por aqui terminamos a mensagem, mas vamos fazer uma reflexão conclusiva. Primeira reflexão. Para aprender a viver no reino de Deus, algumas das vezes, se é necessário a ser moldado para aprender a abrir mão de algumas coisas para se libertar do seu egoísmo. Muitas das vezes há situações que Deus permite para nos moldar, para a gente se ficar livre do egoísmo. Então todo cristão verdadeiro, genuíno, ele está pronto não só para ganhar, mas para perder. Então, quando ele é moldado por Deus, quando ele perde e o coração dele está em Deus, ele não tem egoísmo. E quando for preciso ceder algo, ele estará pronto para ceder, porque o coração dele está em Deus. Então ele não é uma pessoa egoísta. E quando precisar compartilhar algo com o seu próximo, ele compartilha deliberadamente, porque o coração dele está em Deus. Ele não é egoísta. Então todo aquele que estará apto para o reino de Deus, ele tem uma dessas características. Ele não é egoísta. É muito importante, porque ele foi moldado a ser uma pessoa generosa. Para concluir, a última reflexão. Você quer realmente estar no céu? Pense bem. Você quer realmente estar no céu? Tem que aprender a ser família já aqui na terra. Viver em união, coletividade, junto. Sempre saber lidar em um corpo, em uma unidade, com um grupo, com pessoas, com a família, numa comunidade cristã, saber ser unido coletivamente, estar juntos, porque lá no céu, como nós temos dito, será uma só família, um só corpo em Cristo para adorar a Deus. Então tem que saber viver junto, você não poderá viver no individualismo. Não, eu vou ficar aqui nesse canto e só aqui eu vou adorar a Deus, só aqui eu vou estar em um lar. Não será assim na eternidade. Estará todos juntos, como diz a palavra de Deus.
tribos, nações, todos juntos em um só ambiente, adorando, vivendo a eternidade para Deus. Então tem que saber viver em família, em comunidade cristã, juntos. Mesmo assim, deve ser no trabalho. Você tem que aprender a viver em equipe, em união. É isso que vai fazer toda a diferença aqui na terra para você viver na eternidade e saber viver coletivamente unidos. Vamos agradecer a Deus. Santíssimo Deus, o Senhor tem nos ensinado como já aqui na terra saber viver o que será vivido na eternidade. É isso que temos aprendido com o Senhor e temos passado nessa meditação. Que o Senhor venha, meu Deus, através do Espírito Santo, abrir a mente das pessoas, os olhos do entendimento, para que assim começamos a viver aqui a prática do que será vivido na eternidade. Deus abençoe a todos, ótimo domingo, se reúna em sua comunidade, seja um só corpo em Cristo em união e também no seu lar, no seu trabalho. Pratiquemos isso. Deus nos ajude. Ótimo domingo. Até a próxima. Deus abençoe.